Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o nosso culto aqui no nosso prédio e o Ministério de Louvor vai estar juntamente conosco hoje. Vou trazer uma palavra do Senhor ao seu coração e o Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui louvores para que nós possamos exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer uma oração agora para darmos início ao nosso culto online. Grandioso Deus, eterno Pai, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, aqui no Teu prédio, na Tua casa, ó Pai, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, que neste dia o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado e que o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, em suas casas. Pai, que possamos ser todos tocados e edificados nesse dia, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer em nossas vidas e compreendo, ó Pai, que esses dias são dias de capacitação, dias de aperfeiçoamento, dia ao qual o Senhor preparou especialmente para nós, independente das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, das preocupações, o Senhor é presente conosco e cremos, ó Pai, que o Senhor fará muito em nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para declarar, Senhor, que Tu és o único, oh Espírito Santo de Deus, que toda a Tua igreja em uma só voz, vemos adorar o Teu santo nome nessa noite, vemos adorar, Senhor, o Teu santo nome neste lugar, Pai. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Senhor. Não
declarar que o Senhor é um Deus que cura. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que está acontecendo, eu quero te dizer que Ele é a cura para a tua vida. Abre o teu coração, fala: Senhor, eis-me aqui, me cura, Senhor, me cura. Nessa noite, nesse dia, nós iremos declarar que Ele é a tua cura, Ele é a tua cura. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Quando não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai prover. Quando não tem remédio ou jeito pra dar, Deus vai ressuscitar. Cura, Senhor, cura, Deus, Espírito Santo. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. E declara: quando não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai prover. Quando não tem remédio ou jeito pra dar, Deus vai ressuscitar. Cura, Senhor, cura, Deus, as enfermidades. Senhor, cura, Pai. Tu és o Deus que cura. Cura, Senhor, a depressão. Cura, Senhor, toda enfermidade. Toda enfermidade que assola essa pessoa. Nós declaramos que o Senhor é o Deus que cura. Recebe a cura. Recebe a cura na tua vida. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, no teu coração. Recebe a cura. Mais uma vez, com toda a sua voz. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma. E nesse dia nós vamos estar trazendo uma palavra que vai impactar a sua vida. Eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para falar nesse dia. E nós vamos estar falando sobre o tema de obedecer para conquistar. E o texto base nosso hoje é 2 Reis, capítulo 5, versículo de 9 a 15. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs diante dele e disse: eis que agora sei em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Olha só que palavra tremenda e maravilhosa vindo da parte do Senhor. O Senhor, é interessante quando nós vemos essa questão de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, né? Muito bem condecorado, um homem de posses, cheio de riquezas, mas mesmo ele sendo um homem grande naquele reino, ele não podia curar a sua lepra. Mesmo o Deus que eles serviam na Síria não poderia curar a lepra de Naamã. Mas uma escrava que estava naquele reino da Síria falou que havia um homem em Israel, Eliseu, que poderia curar a lepra de Naamã. O interessante de observarmos que o nome Naamã, né, ele significa agradabilidade, que é a qualidade de quem é agradável. Ele era muito querido no meio do seu povo. Então nós vemos aqui que nesse período que Naamã procura Eliseu, é na época o rei da Síria era o Ben-Hadad II, na época do rei Jorão, rei de Israel. E interessante que quando nós vemos essa questão da orientação de Eliseu para Naamã, nós vemos que a princípio ele recusou a palavra do profeta Eliseu. Ele ficou indignado, ele ficou cheio de si mesmo, de orgulho, prepotente, arrogante e cheio de justiça própria. Esse que é o problema dos nossos dias. Nós ouvimos a palavra do Senhor, mas não escutamos, não praticamos, não exercitamos a palavra do Senhor. Queremos a cura, queremos a libertação, queremos as bênçãos vindas da parte do Senhor, mas muitas das vezes não queremos obedecer a palavra de Deus. Queremos fazer da palavra de Deus uma coisa qualquer, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser obedecida. E para isso nós temos que viver os princípios que Cristo Jesus nos ensinou. Podemos perceber que quando Naamã ouviu os seus oficiais, ali ele praticamente, quando ele mergulhou 7 vezes como Eliseu havia mandado, ele foi curado, foi limpo, e aquilo impactou a vida de Naamã. É tanto assim que ele a palavra diz que ele larga de servir o seu Deus da Síria e se prostra diante do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do grande Eu Sou. E isso que nós temos que entender. Quando nos colocamos diante da presença de Deus, podemos estar aqui dentro do prédio, ou em nossas células, ou fora, juntamente com as outras pessoas, nós queremos exercer uma justiça própria, não queremos obedecer a palavra do Senhor. E quando nós falamos de justiça própria, queremos mostrar que normalmente existe uma tolerância ao pecado e quando há intolerância ao pecador. A justiça própria, ela traz um julgamento. Nós temos uma tendência de julgar uns aos outros,
Mas a palavra diz lá em Mateus 7 que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. Enquanto nós achamos que estamos muito santarrãos, nós estamos muito purificados, muito santos, nós não conseguimos ver a ação de Deus. Por isso que muitos de nós hoje, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro dos prédios, estamos padecendo, estamos sofrendo, porque não queremos obedecer ao Senhor. Quando falamos em perdão, muitos de nós não queremos perdoar. Muitos de nós queremos manter a nossa própria vontade, não a vontade do Senhor. O Senhor Jesus disse que se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós somos considerados filhos do diabo e não filhos de Deus. Isso está na palavra. E por que é tão difícil viver a palavra? É isso que nós temos que entender nesse dia. Olha só, quando falamos de justiça própria, né, a pessoa normalmente ela não entende que a graça de Deus é salvadora, que é Jesus, por se tratar de algo sem mérito. A graça ela é imerecida, nós não merecíamos essa graça, mas mesmo assim Deus olhou para nós, cada um de nós, de forma diferenciada. O que nós precisamos entender que normalmente nós temos essa tendência de ter uma cegueira acerca do que realmente Deus tem para as nossas vidas. Queremos, igual eu falei, queremos ser muito abençoados por Deus, mas não queremos realizar nenhuma dos seus mandamentos, nenhuma das suas leis, nada que é referente à graça. Quando falamos da graça, queremos citar a graça como algo que pudéssemos fazer qualquer coisa. A graça, ela serve para mim, mas não serve para o meu irmão. O meu irmão, ele pecou, ele errou e ele está errado. E a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros ao invés de julgarmos os outros. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente não cumpre esses mandamentos do Senhor. Quando nós falamos de mandamentos, nós podemos perceber que o primeiro mandamento e o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento. E depois o segundo, igual a este, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós queremos conquistar algo em Deus, nós temos que obedecer a palavra dele. E sem obedecer a palavra, não tem como prosseguir, não tem como avançar. Veja bem, pessoas de justiça própria ainda se alimentam da vingança, né? Quando elas não entendem a graça divina, porque a graça serve para mim, mas não serve para o meu irmão, né? E às vezes até usa, quando vê aquele irmão passando por dificuldade, fala assim: Deus pesou a mão sobre ele. Olha só que coisa terrível. Nós temos que começar a aprender a viver a palavra do Senhor. A palavra diz que a graça veio para todos nós de forma plena e completa. Agora, depende de cada um de nós exercitarmos os ensinamentos do Senhor Jesus. Veja bem, as pessoas que têm justiça própria também não sabem lidar com o perdão divino na vida do próximo, né? Vivem nos extremos do legalismo, né? Aí entra na questão da virtude dos atos de bondade. Eu fiz isso aqui, então quer dizer que agora eu sou pleno, eu estou dentro da graça, mas aquele irmão ali não está não. A questão é, como que nós queremos receber algo de Deus, sendo que nós estamos atacando aqueles que precisam muito da nossa ajuda, de nossas orações, de nossas súplicas, do nosso clamor. Nós queremos ser vencedores, queremos ser conquistadores, mas não queremos cumprir a palavra do Senhor. Por isso que muitos não conquistam, né? A oração, o jejum, a leitura da Bíblia produzem arrogância ao invés de humildade. Olha só que coisa terrível. Isso é, volto a falar, pessoas com justiça própria. Elas têm tanto conteúdo, elas têm tanta letra, mas não serve para nada, porque na verdade ela não vive o que realmente Jesus ensinou, né? Então a meritocracia dele é tão grande que censura as atitudes do Sermão da Montanha, né? Então isso está lá em Mateus capítulo 5. Então nós temos que observar que normalmente existe uma dificuldade muito grande de muitas pessoas. Querem ser grandes no reino de Deus,
mas não querem matar as suas próprias vontades. Temos que viver a vontade do Senhor para que as coisas se aconteçam. Veja bem, Naamã, ele se indignou, ele ouviu o direcionamento do profeta Eliseu, mas ele se indignou porque o profeta Eliseu não se apresentou diante dele. O profeta Eliseu mandou o seu servo, né, para que pudesse simplesmente dar uma orientação para ele. E ele se sentiu ofendido, ele achou um absurdo o profeta não ir perante ele, estender a mão sobre ele. E muitas das vezes nós somos assim. Às vezes a pessoa chega para nós e fala o seguinte, ou liga e fala assim: aqui, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma visita e tal. E você, da sua casa mesmo, você ora, você lança uma bênção, e essa pessoa, ela fica indignada. Ela acha que precisa ter ido perante ela. Por quê? Lhe falta que fé e confiança na palavra da pessoa de Deus. Porque é aí que nós vemos essa questão. Normalmente, as pessoas também, elas fazem uma classificação entre o sagrado e o profano, o secular. Normalmente, para ela, tudo é a mesma coisa. Nada tem a ver com a questão bíblica. Mas para nós que somos firmados no Senhor Jesus, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando nós misturamos o mundo secular com as coisas de Deus, não dá certo. Não tem como Deus compactuar com esse tipo de atitude nossa. Então nós temos que ficar atentos. Veja bem, mas a questão toda é que normalmente nós somos críticos e queremos dizer que estamos buscando a igualdade, e na verdade não estamos. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para nós mesmos e não preocupando uns com os outros. A questão aqui que nós estamos querendo trazer hoje é exatamente uma questão muito interessante. Veja bem, queremos muito de Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Por último, vivem em função de encontrar falhas no próximo. Olha só que coisa terrível. A pessoa, ela não olha para ela mesma, para os seus pecados, para as suas falhas, para os seus erros, se acha super santa porque ela leu a Bíblia, ela orou, ela jejuou, ela está fazendo propósito, mas ao mesmo tempo ela procura falhas no outro para poder julgar o outro. Isso nós vemos que ela está fazendo o seguinte: ela está sendo uma pessoa justiceira, ela está sendo uma pessoa que quer descobrir o pecado e as falhas uns dos outros, mas ela não entende, não compreende que ela está vivendo um grande pecado na vida dela, que é a questão do julgamento. A questão do julgamento, ele é bíblico e nos alerta, porque da mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, é viver a palavra. Veja bem, Naamã, ele se rendeu e conquistou a cura, né? E normalmente, se nós não nos rendermos, se nós não pararmos para pensar e nós não refletirmos, largarmos a nossa arrogância, a nossa intolerância, a nossa grandeza e não nos tornarmos pessoas humildes conforme Jesus nos ensinou através do Sermão da Montanha, né, que traz ali dicas tremendas para as nossas vidas, não alcançaremos, não conquistaremos, porque nós não estamos sendo obedientes. Veja bem, Jesus, ele obedeceu à vontade do Pai e venceu o diabo na cruz e está sentado à destra de Deus Pai, e seu nome está acima de todos os nomes. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, Jesus, ele tinha tudo para largar a vontade do Pai, mas no momento ele entende o propósito e ali ele vence, está sentado à destra de Deus Pai, e seu nome está acima de todos os nomes. Então, veja bem, e através de Jesus, da graça de Deus, é que nós recebemos salvação e vida eterna. É uma coisa interessante de observar. Vemos a questão de Davi. Olha só, Davi reconheceu e se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, e é reconhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus, e na sua linhagem nasceu o Salvador do mundo, que é Jesus. Veja bem, um homem que errou muito, mas que se arrependeu de todo o seu coração.
Deus falou assim: Davi é segundo o meu coração. Mesmo ele errando, mas ele se arrependeu. O que cabe, o que nós precisamos e o que cabe a nós nos nossos dias é nos arrependermos de nossos pecados, de nossos maus, de nossos erros e obedecermos a palavra do Senhor. E quando alguém chegar para você, te mostrar dentro da palavra que você errou, você tem que se render a Deus, não a pessoa, mas a Deus, reconhecendo, e Deus vai sondar o seu coração e vai ver se esse arrependimento é genuíno. Da mesma maneira como aconteceu com Naamã, quando os oficiais falavam com ele que o profeta não pediu grande coisa, da mesma forma, quando nós pedimos alguma coisa para um irmão, ele se rebela, ele acha ruim, ele não quer esperar o tempo de Deus, e ele perde a bênção, ele atrasa o propósito de Deus na vida dele por causa da desobediência. Veja bem, quando nós queremos as conquistas, nós temos que obedecer. E obedecer, como diz a palavra, é melhor do que o sacrificar. Veja bem, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, essa obediência nos protege das ciladas do diabo. O diabo, ele tentou Jesus, provando a fé de Jesus. Nós vemos ali em Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 12, quando ele fala para Jesus, ele leva para o alto do templo e fala para Jesus se jogar, e Jesus vence ele através da palavra e fala que não se pode tentar o Senhor teu Deus. E nesse ponto que eu chego agora, eu quero falar para você o seguinte: muito se tem falado sobre o coronavírus, mas esquecemos que tem outras questões também, como dengue, chikungunya, zika vírus, tem a gripe influenza, e nós não percebemos que às vezes nós estamos focados apenas em um, mas tem outros. Se você não tomar os cuidados que é necessário, vai vir o mal sobre a sua tenda. Muitos utilizam o Salmo 91 como se fosse um mantra, deixa ele aberto nas suas casas, mas eles não entendem que para que o Salmo 91 seja fluente, seja real na sua vida, você tem que praticar a vontade de Deus. Se não praticarmos a vontade, se não ouvirmos as nossas autoridades, se não ouvirmos os nossos líderes, os nossos pastores, nós não iremos alcançar as bênçãos de Deus, não iremos mais adiante, estaremos travados espiritualmente. E a ideia do reino de Deus é que nós avançamos na obediência ao Senhor. Amém? Então, veja bem, é tempo de obedecermos para sermos curados e libertos. Esse tempo que nós estamos passando é passageiro, ele não vai continuar, mas nos ensina que nós devemos manter uma higiene pessoal, nos ensina que nós temos que ser mais atentos às questões desse mundo, porque Jesus, ele orou pedindo ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do mal, nos livrasse de todo o mal. E como que nós fazemos isso? Agindo como pessoas inconsequentes. Não obedecemos às nossas autoridades, não obedecemos aos nossos líderes, nossos pastores, achamos que tudo é só o falar que tem fé. Não é bem assim. A palavra, ela nos orienta que nós devemos obedecer o tempo de Deus. Na quinta-feira passada eu fiz uma ministração onde que falava sobre o tempo, e veja bem, em Eclesiastes 3, versículo 5, parte B, diz o seguinte: tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Então o tempo agora não quer dizer que nós estamos ignorando os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo, não, mas é um momento de levantarmos e obedecermos às nossas autoridades. Veja bem, esse tempo Deus separou para nos mostrar o quanto nós precisamos dar valor para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, os nossos irmãos em Cristo. É largarmos as picuinhas, as bobagens, as besteiras. Ele fez isso ou aquilo comigo.
Ele me tratou mal, ele me respondeu mal. Não cabe mais. Não cabe mais isso. É vivermos hoje entendendo que o reino de Deus está próximo. E se nós não ficarmos atentos, o Senhor virá e muitos não subirão com Cristo Jesus, se não mudar a sua vida e se não parar com as bobagens. Nós temos que entender que somos salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Devemos andar no caminho da santidade, viver uma vida ao qual o Senhor Jesus ele vai se agradar muito de nós. Mas nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, seguirmos o que está dentro da sua palavra da Bíblia e não desobedecer. Eu quero ler contigo agora Romanos capítulo 13, para nós encerrarmos. Veja bem, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que estejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois aquele que tem amado, que ama seu próximo, tem cumprido a lei. Preste bastante atenção. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos esses se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, quando deixamos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comprometemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha só que coisa tremenda. Romanos capítulo 13, leia na sua casa com muita calma, com muita paciência, e você verá, se você seguir o que está aqui escrito, você vencerá, você conquistará em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, neste momento, nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer falar muito aos nossos corações. Ele já falou e vai falar ainda mais. Nós estamos encerrando, e eu creio que essa semana o seu coração vai estar cheio de fé e de esperança. É tempo de mudança, é tempo de você, da minha pessoa, da sua pessoa, deixar de ser quem era. Depois desses dias que nós voltarmos a cultuar o Senhor nos prédios, voltarmos a estarmos juntos em unidade, em comunhão, congregando aqui no prédio, é tempo de mudança. Não é tempo mais de ficar com pirraça,
não é tempo mais de ficar com brincadeiras, não é tempo mais de fazer ameaças, não é tempo mais de ficar achando que Deus vai realizar a sua vontade, porque nós do Ministério Aliança Eterna realizamos a vontade do Pai. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite nós te engrandecemos e glorificamos o teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus poderoso. Pai, não permita que a nossa vontade sobressaia, mas que venhamos diante da Tua presença agora e que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que estão assistindo este vídeo, Pai, que possam ser tocados e que entendam que é momento de mudança, é momento, ó Deus, de sermos transformados, libertos e curados pelo sangue de Cristo. Não há momento mais para pecados, não há momento mais para julgamentos, não há momentos mais, ó Deus, para sermos quem nós éramos, mas é momento de glorificarmos o Teu santo nome, ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Doce Santo Espírito, venha sobre as nossas vidas, manifesta o Teu poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e que nós possamos estar cada dia cheios do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar esse último louvor que nós cantamos, mas agora com entendimento e compreensão que Deus cura. Amém. Esteja atentos às informações da Organização de Saúde, para que nós possamos, neste momento, não podemos apertar as mãos, não podemos abraçar, mas a palavra respalda também sobre essa questão. É tempo de afastar, de abraçar. Nós vamos ter o tempo de voltar a abraçar de novo, de nos cumprimentar, de estarmos juntos. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde nesses dias, você e sua família. Que a proteção do Senhor venha sobre a sua vida. Entenda, essa proteção ela vem quando nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas. Pedimos ao Senhor para nos purificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, alma e espírito. E neste momento o Senhor trará a proteção sobre as nossas casas. Então, preste bastante atenção. Não permita, não dê legalidade para que o inimigo age na sua vida, na sua casa. Eu ministro sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, a saúde do Senhor, a prosperidade e a abundância.
Não te preocupes com o dia da manhã, mas creia que Deus é poderoso para trazer o sustento para a sua casa, mesmo que você não esteja trabalhando, mas o Senhor trará sustento sobre a sua casa. Creia nisso, porque é momentos de gerarmos fé no nosso coração e crermos nesse Deus ao qual tanto nós falamos com muitas pessoas, que Ele é o nosso Deus, e realmente Ele continua sendo o nosso Deus. Ele não mudou em nada, mas a provisão vem de Deus, não é dos homens, é de Deus. Deposite a sua fé no Senhor, em nome de Jesus. Coloque essa mão poderosa sobre a sua cabeça, que eu vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe. Como eu falei, nós deixamos nos nossos grupos da igreja o nosso WhatsApp para que você possa marcar conosco para fazermos uma visita na sua casa ou de um atendimento pastoral, ok? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, e até o próximo culto.